E aí, pessoal, vamos aqui para mais uma resolução de matemática do Enem de 2019 e hoje a gente vai resolver a questão número 138, tá? Da prova amarela também. A questão diz o seguinte: o gráfico a seguir mostra a evolução mensal das vendas de certo produto de julho a novembro de 2011. Então aqui a gente tem no eixo Y a quantidade de unidades vendidas desse produto, tá? E no eixo X os meses decorridos, né? Os meses em que foram calculados esse número de unidades vendidas, tá? De julho a novembro. Sabe-se que o mês de julho foi o pior momento da empresa em 2011. Então, a gente percebe mesmo aqui no mês de julho que o número de venda foi muito baixo, né? Pelo gráfico aqui, ele foi o menor e é de 700 unidades vendidas, tá? E que o número de unidades vendidas desse produto em dezembro de 2011 foi igual à média aritmética do número de unidades vendidas nos meses de julho a novembro do mesmo ano. Então, a gente percebe aqui que no gráfico ele vai só até novembro, né? Ele não nos informa o valor do número de vendas em dezembro, tá? Mas ele nos dá uma forma aqui de calcular. Ele diz que é igual à média dos meses anteriores, de julho a novembro. Então, a gente já vai calcular esse valor do número de unidades vendidas em dezembro, através dessa média aritmética. A média aritmética, pessoal, então, vai ser a soma dessas quantidades em cada mês dividido pela quantidade de meses, tá? De julho a novembro. Então, a gente tem em julho 700, em agosto 2.500 aqui, em setembro também 2.500, tá? Esses dois valores são iguais aqui. Outubro, a gente tem o valor de 2.800 e novembro 2.700. Somando tudo isso e dividindo pela quantidade de meses, né? A gente tem 5 meses aqui, eu vou ter 11.200 dividido por 5, que é igual a 2.240. Então, essa aqui é a quantidade de unidades vendidas no mês de dezembro. Então, vamos colocar aqui. Mês de dezembro, quantidade de unidades vendidas, 2.240. Seguindo a questão, o gerente de vendas disse em uma reunião da diretoria que se essa redução no número de unidades vendidas de novembro para dezembro de 2011. Então, que redução é essa, pessoal? Essa redução aqui, de novembro para dezembro, se ela se mantiver. De quanto é essa redução, pessoal? Ela é de 460, tá? Ela saiu de 2.700 de novembro e foi para 2.240 em dezembro. Então, foi uma redução de 460 unidades vendidas. O gerente de vendas disse que se essa redução se mantiver em cada um dos meses subsequentes, então daqui para frente, né, janeiro, fevereiro e assim sucessivamente, as vendas só voltariam a ficar piores que julho de 2011 apenas no final de 2012. Ou seja, essas vendas só ficariam abaixo de 700, que é o pior mês aqui, né, de julho de 2011, e no final de 2012, segundo o gerente de vendas. E aí ele nos informa que o diretor financeiro rebateu imediatamente esse argumento, mostrando que mantida a tendência, então mantido esse decréscimo aqui de 460 unidades vendidas, isso aconteceria já em... Então, esse decréscimo, no caso, que seria inferior já a 700 aqui, conforme o pior mês do ano de 2011, ele já ocorreria em um desses meses aqui, não no final de dezembro. E a gente tem que calcular qual é esse mês, tá? Como é que a gente vai fazer isso, pessoal? Através de uma função linear, tá? A função vai ser a seguinte: número de unidades vendidas em relação ao número de meses, tá? Decorridos a partir de dezembro. Então, a gente percebe que a gente tem um valor fixo já, que é 2.240 unidades vendidas no final de dezembro de 2011, tá? E para cada mês aqui, né, a gente tem uma variável m, que é o número de meses decorridos desde dezembro de 2011, eu tenho um decréscimo de 460 unidades vendidas. Então, por exemplo, no mês de janeiro já do ano seguinte, 2012, eu vou ter uma vez 460, então uma redução de 460. No mês de fevereiro, já vou ter duas reduções de 460, né? Então, duas vezes 460 de redução, que vai ser tirado dos 2.240, que é a quantidade de unidades vendidas atualmente no final do mês de dezembro, tá? Do ano de 2011. Então, feito isso, pessoal, a gente tem essa função aqui. E o que é que a gente quer saber? Para que valor de M, ou seja, em que mês, essa quantidade aqui de unidades vendidas ela vai ser inferior a 700, que foi o pior mês de 2011, tá? Quando é que ele vai novamente ficar pior do que o mês de julho de 2011? É isso que ele pede na questão. Então, eu vou calcular o valor, né, o número de unidades vendidas, para o qual ele vai ser, para que um M, considerando um M, né, para que esse valor seja menor do que 700 unidades vendidas. Então, eu vou ter aqui a função
2.240 menos 460M, a quantidade de meses decorridos, né? Vai ser menor do que 700. Para que valor de M, essa quantidade de unidade vendida vai ser menor que 700. Feito isso, eu vou resolver essa equação aqui, essa inequação, na verdade. Então, eu vou passar os 700 subtraindo para cá. Então, eu vou ter 2.240 menos 700, que é 1.540, e passar o menos 460M somando para o outro lado, tendo 460M. Agora, eu vou fazer a divisão desse valor, né? Eu vou passar o 460 dividindo para cá. Então, 1.540 dividido por 460 vai ser igual a 3,34. Então, o M vai ter que ser, né? O número de meses vai ter que ser maior do que 3,34. E essa função, ela só é definida para os inteiros, pessoal. Então, o próximo inteiro aqui, que é o número de meses, né? Ele vai ser 4. Então, eu vou ter o quarto mês, janeiro, fevereiro, março. O meu mês vai ser o mês de abril, tá? E, para ficar mais claro, então, essa resolução dessa questão, a gente pode fazer, como são poucos meses, né? Etapa por etapa. Então, eu vou ter, por exemplo, no mês de dezembro de 2011, 2.240 unidades vendidas. E mantendo esse decréscimo aqui, então, eu vou ter em janeiro 1.780, né? 2.240 menos 460. Em fevereiro, eu vou ter 1.320, né? Tirando aqui novamente 460, tá? E aí, no mês de março, 860 e no mês de abril, 400, tá? Então, só aqui no mês de abril, pessoal, é que eu tenho um número inferior aos 700 aqui, que foi o pior mês da empresa em 2011. É isso que ele quer saber. Então, no mês de abril, que eu vou ter esse valor inferior, tá? Portanto, o gabarito da questão aqui é a letra D.